Paz do Senhor, igreja. Pode ficar de pé. Mais uma vez, mais animado. Paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Hoje o pastor Murilo ficou um pouco diferente, né? Hoje subiu o pastor Murilo da Shopee. Mas amém. Quero te convidar a abrir a Bíblia. Por favor, abre os meninos aí a Bíblia no Salmo de número 33. Salmo de número 33, a partir do verso 1. A palavra do Senhor diz assim: Exultai, ó justos no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos, nos saltérios de 10 cordas, no violão, na bateria, no teclado, no contrabaixo, aleluia. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Verso 5 diz: Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Nova Mutum está cheio da bondade do Senhor, a Iamira está cheio da bondade do Senhor, essa casa está cheia da bondade do Senhor, a sua família está cheia da bondade do Senhor. Declara assim: a minha família está cheia da bondade do Senhor. Aleluia, te louvamos, Deus, te entronizamos na beleza da sua santidade. Nós declaramos, Pai, todo o nosso amor a Ti. Nós já começamos declarando nesse culto que a Sua presença se faz real neste lugar, que a Sua presença está na casa, a Sua presença está nas famílias, a Tua presença é inabalável no nosso meio, Jesus. Santo é Teu nome, Senhor. Nós declaramos que inabalável é o Senhor. Declare: pedra preciosa é o meu Senhor. E o que? Ele é inabalável. Tu és, Senhor. Pedra preciosa é o meu Senhor. Só a igreja declare: inabalável. Só Tu és, Pai. Aleluia, Jesus. É no Senhor que nós colocamos toda a nossa esperança. É no Senhor que nós colocamos toda a nossa confiança, Deus. Porque Tu és, Pai. Só o Senhor é. Nós queremos declarar, Senhor, todo o nosso amor a Ti nesse culto. Todo o nosso amor a Ti, Jesus. Santo, santo, santo é o Teu nome, Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor, ó Pai. E a Tua igreja, em uma só voz, declara: pedra preciosa, Tu és Jesus, inabalável. Aumenta a Tua voz para declarar isso para Jesus. Pedra preciosa, Ele é a nossa pedra angular, aquele que nos sustenta. Inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor. Inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor.
junto à pedra. Nós estamos firmados na rocha. Pedra preciosa, nada vai me abalar. Nada, nada, porque eu estou contigo, Senhor. Pedra preciosa, Tu és tudo pra nós, Senhor. Tu és o mais importante pra nós. Tu és a pedra preciosa. Nada vai me abalar. Junto à pedra estou. Pedra preciosa. Junto à pedra estou, pedra preciosa. Mais uma vez. Nada vai me abalar. Salve de palmas para o Senhor, queridos. Santo, santo Tu és, Jesus. Nós te exaltamos, Senhor. Tu és digno, Pai. Aleluia, Jesus. Como é bom já poder falar isso a Ti, Senhor Jesus. Que nada vai nos abalar, Senhor Jesus. Que isso seja uma verdade em nossos corações, Senhor. Que não seja somente da boca para fora, em que qualquer coisa nos abala. Mas em nome de Jesus, Pai, que nós possamos fazer a nossa fortaleza o Senhor, Pai. Que nós possamos, Jesus, entregar os nossos corações a Ti, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a estar mais perto de Ti e ser mais parecidos contigo. Em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor assentado está no alto e sublime trono de glória. Chama de fogo em seu olhar, majestoso leão de Judá. Te exaltam, declarando teu poder. Os anciãos prostrados aos teus pés. Tua noiva que te espera. Ora vem, Senhor Jesus, em uma só voz cantamos para
ti. Glória ao Cordeiro que vem. Erga sua mão, erga sua mão. Ei, o Senhor venceu a morte e o inferno, Pai. É por isso que nós te adoramos. Nós louvamos a Ti com as nossas vozes, com as nossas mãos levantadas, Senhor. Tu reinas para sempre. Ei. Cordeiro, a morte e o inferno. És adorado. Vamos cantar isso. Na terra e reinas para sempre. Toda glória ao Rei Jesus, poderoso. Soberano, para sempre. Anjos te exaltam, anjos te exaltam, declarando teu poder. Os anciãos prostrados aos teus pés. Tua noiva que te espera. Ora vem, Senhor Jesus, em uma só voz cantamos para ti. Glória ao Cordeiro que venceu a morte e o inferno. És adorado na terra e céu, e reinas para sempre. Toda glória ao Rei Jesus, poderoso soberano Deus, para sempre. Amém. Só eu que sinto vontade de pular aqui. Amém. Canta, igreja, amém. 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 Amém.
Tira as escamas dos olhos, Pai. Tira as escamas dos olhos, Senhor. Destape os ouvidos tampados, Deus. Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, vem e fica à vontade em nosso meio, Deus. Só a igreja. Amém. 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 Vem com curas nesse lugar, Senhor Jesus. O Senhor está derramando curas nesse lugar. Coloca a sua mão em posição de receber, queridos. Continua falando isso. Nós estamos concordando em uma só voz. Glória ao Cordeiro, que venceu a morte, que venceu o inferno, que venceu toda doença, que venceu tudo aquilo que te aflige. Ele está aqui para te dar a vida eterna. Ele te deu a vida eterna. Senhor, nós te adoramos por isso, Jesus, e nós concordamos que Tu és digno de honra, de glória, de louvor, de adoração nesse lugar, Senhor. Amém. Amém. E reinas para sempre, toda glória ao Rei. Jesus, poderoso és, soberano, soberano Deus, para sempre. Amém. Minha vontade é de ficar falando isso, queridos. A minha vontade é de ficar declarando que digno é o Cordeiro. Oh, Ele é aquele que venceu a morte. Ele é aquele que venceu o inferno. Oh Pai, Tu és poderoso, Jesus. Oh Pai, abre os nossos corações para reconhecer quem Tu és, Jesus. Aquele que venceu a morte e o inferno. Aquele que é poderoso, toda honra, toda glória, toda exaltação. Os anjos rodeiam o Teu trono, os anciãos se prostram, Senhor. Os seres viventes Te adoram, Pai. Tu és adorado aqui em nosso meio. Tu és adorado aqui, Senhor Jesus, e não outro igual a Ti, Senhor Deus. Tu és o nosso Rei, o nosso amado, o nosso desejado, Senhor. Tu és santo, e não há outro igual a Ti. Eu canto isso, eu quero pular, queridos. Meu coração explode de alegria. Que Deus possa tirar de nós toda a frieza.
Que ao ouvir isso, nosso coração possa explodir de reconhecimento de quem Ele é. Santo, 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 santo. Nós te adoramos, nós te exaltamos aqui, Senhor. É a reunião dos santos que te adoram, Senhor. Todos reunidos em um só lugar, Senhor, cantando a mesma coisa. Tu és adorado, Jesus. Tu és santo, Jesus. Quando o mar tentar me encobrir e parecer que eu vou afundar, lembrarei. Se a escuridão quiser me abraçar e a esperança eu parecer perder, lembrarei, que a paz é uma promessa. Você não vai mentir. Seguro estou aqui. Lembrarei, quando o mar tentar me encobrir e parecer que eu vou afundar, lembrarei. E se a escuridão quiser me abraçar e a esperança eu parecer perder, lembrarei, eu me lembrarei que a paz é uma promessa e você não vai mentir. Seguro nós estamos, seguro estou em ti, me lembrarei, lembrar que a paz é uma promessa e você não vai mentir. Seguro estou aqui, me lembrarei, me lembrarei,
Você tem o nome. Seu nome é poderoso, que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Que a paz é uma promessa. Você não vai. Seguro estou aqui e lembrarei. Me lembrarei. Eu me lembrarei. Você tem o nome que acalma quem. Você tem o nome que ilumina a escuridão. Você tem o nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Você tem o nome que acalma a tempestade. Você tem o nome que ilumina a escuridão. Você tem o nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Você tem um nome. Seu nome é poderoso, que ilumina a escuridão. Você tem o nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Você tem o nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Amém. Amém. Vamos concordar com tudo isso? Amém.
Muita glória ao Cordeiro. Glória ao Cordeiro. Erga sua voz. Que venceu a morte e o inferno. És adorado. Experimenta de Jesus, querido, e derrama o teu louvor. E reinas para sempre, toda a glória ao Rei. Jesus, poderoso é, soberano, soberano Deus, para sempre. Amém. Como é bom. Essa música é muito forte, queridos. Quando nós reconhecemos que Ele venceu a morte e o inferno, é só Ele, é só por Ele, é só para Ele. Ah, Senhor, nós reconhecemos quão grande, quão maravilhoso Tu és, Jesus. Essa igreja te adora, essa comunhão dos santos te exalta, Senhor Jesus, te exalta, Jesus. Ele é adorado aqui. Tu és adorado aqui, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Nós reconhecemos, Pai. Digno Tu és, Jesus. Digno é o Cordeiro, aquele que venceu a morte e o inferno. Poderoso és, majestoso és. Tu és o nosso Rei, Jesus. Tu és o nosso adorado, o nosso amado. Nós te agradecemos, Jesus, por esses momentos na Tua presença, Senhor. Amém. Fique à vontade, queridos, para trazer sua oferta, seu dízimo. Venha adorando a Ele. Amém. Amém. Glória ao Cordeiro. Para sempre, toda a glória ao Rei. Jesus, poderoso é, soberano, soberano Deus, para sempre. Aleluia, amém, glória a Deus, glória a Deus, melhorou um tanto, glória ao Cordeiro que venceu a morte e o inferno, por isso nós estamos aqui. As crianças já foram, né? De 1 a 11 anos, enquanto as crianças, as que não foram e querem ir, quero chamar o Isaías, a Flávia, o Isaac, quero chamar o Fabiano, a Cícera, o Azaf. Queridos, eu fico tão feliz porque Deus, além de ter
mandado criança nova, é só gente poderosa, é Isaac, é Asaf, é Emanuel, vai dando uma olhada, é só fogo e glória. Cadê o pastor Lucas, pastor Jefferson, pastor Alexandre? Vem cá. Vem cá que nós vamos fazer um catar de pastores aqui, porque não é todo dia que a gente tem um Isaac e um Asaf, querido. Para você que talvez esteja nos visitando, nós entendemos que a criança, quando ela crescer, ela vai ter o livre-arbítrio, escolha, para poder batizar. Nós entendemos biblicamente que nós devemos apresentar, consagrar as crianças ao Senhor, e é isso que nós estamos fazendo. E como nesse percurso da minha caminhada cristã, eu tenho visto frutos, testemunhos de crianças que crescem e são realmente poupadas, livres de muitos ataques, porque as forças espirituais falam, não, eu não posso mexer nele, porque quando ele era pequeno, ele foi consagrado ao Deus poderoso, e é isso que nós vamos fazer sobre a vida do Isaac e sobre a vida do Asaf, amém? Eu queria segurar os dois, como eu não consigo, então todo mundo dormindo quietinho, pega cada pastor um, por favor, vai lá. Estenda sua mão para cá, queridos. Eita glória. Queridos, isso é festa no céu, isso é vitória do Senhor. Amém. Pai, nós cremos, Pai, nós cremos, ó Pai, que Pai, Isaac e Asaf, Pai, esses nomes já são proféticos, porque são homens do Senhor, Pai, já nasceram com propósito, Pai, já nasceram com a marca celestial, já nasceram consagrados no ventre, Pai, já nasceram com autoridade, com unção. Pai, os pastores estão aqui com eles, Senhor, a igreja de mão estendida, Pai, nós declaramos, Pai, amém para todas as promessas, nós declaramos amém, Pai, para tudo aquilo que o céu tem para eles, nós declaramos amém para tudo aquilo que o Senhor tem preparado, nessa noite, Pai, que haja um selo do Senhor, Pai, que haja um selo do Senhor, declaramos, ó Pai, que o Isaac, que o Asaf pertencem ao Senhor Jesus, que o inimigo não tem autoridade sobre eles, Pai, que o Senhor dê graça, Pai, que o Senhor dê sabedoria, Pai, aos pais, para que eles possam ensinar eles no caminho que eles devem andar, e que as tuas mãos, Pai, sejam estendidas sempre para a vida deles, Pai, nós os abençoamos e consagramos ao Senhor, em nome de Jesus, amém, amém, queridos. Para sempre, toda glória ao Rei Jesus, poderoso é. Aleluia. Está feliz? Eu também.
Cadê as mamães? Mamães, vocês são incríveis. Minha alegria, minha gratidão, que a bênção do Senhor esteja sobre vocês, não só hoje, mas sempre. Mãe é algo incrível e nós só estamos aqui por causa de uma mãe, né? Todos nós. E então que realmente o Senhor possa estar abençoando você, mamãe. E eu quero trazer uma palavra, queridos, nós temos ainda muita coisa nesse culto. Meninos, por favor, essa luz, não cobre isso. Obrigado. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Você precisa de maturidade, de entendimento. Me ajuda aí, acompanha comigo para você não se perder. Gênesis 1, versículo 28. Não, amém? Diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: sede. Gente, vocês estão numa força hoje. Vou tentar de novo. Deus os abençoou e lhes disse: sede. Nossa, aí, vocês são ótimos. Multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. E aí continua, mas eu quero só... Aqui, feche teus olhos. Pai, fala conosco. Que tempo mais precioso de adoração, de louvor. Pai, te exaltamos, te adoramos. Queremos dar toda a glória ao Cordeiro que venceu a morte mesmo. Selamos, ó Pai, selamos tudo isso que nós cantamos. Obrigado pelas crianças apresentadas, consagradas ao Senhor. Já enxergamos, ó Pai, um futuro glorioso, Pai, o Senhor conduzindo. Obrigado pelas crianças no culto delas, que Teu Espírito fale com elas. Obrigado por cada mãe que está aqui. Obrigado por cada mãe que tem nos gerado, Senhor. Mas nós queremos que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, que o Senhor abra o nosso coração e entendimento, e que Teu Espírito venha ministrar, em nome de Jesus. Amém. Queridos, preste atenção, porque eu quero continuar algo que o Espírito Santo já começou a fazer nessa semana. Eu não sei quantos estiveram conosco e quantos não estiveram, mas quinta-feira nós tivemos um culto com um judeu, um israelense que estava aqui, um pastor que mora em Israel, é pastor de Israel, conheceu a Jesus, e ele falou algumas coisas, e eu quero entender aquilo que o Espírito Santo quer para nós, e quero continuar nesse sopro. É importante, né, a gente entender a nuvem. Quando a nuvem anda, o povo andava atrás das nuvens, porque Deus sempre aponta, direciona, e eu não quero sair daquilo que Deus tem direcionado. E o pastor falou muito sobre frutificação. Quem estava aqui lembra, amém, queridos? Ele nos abençoou, falou do testemunho dele, e falou a importância de nós sermos frutíferos, de nós frutificarmos, e que essa é a essência de um chamado do Evangelho, a essência daquilo que nós somos. E eu preciso caminhar aqui, e eu quero tentar ser breve, porque, queridos, o primeiro capítulo de toda uma Bíblia, uma das primeiras instruções que Deus deu para mim e para você, para o homem, foi: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. A primeira instrução ali que Deus estava passando foi algo sobre a gente gerar, sobre a gente frutificar, sobre a nossa frutificação. E lembra, queridos, que toda a Bíblia, ela tem uma aplicação espiritual. Às vezes a gente condiciona a enxergar simplesmente as coisas do modo natural, do modo homem e mulher, mas tudo se
aplica a Bíblia na nossa vida espiritual. Então, quero trazer essa noite um ensinamento para a nossa vida espiritual. O fato é que Deus nos instruiu ali em Gênesis. Quando Ele olhou para a humanidade, Ele falou: sede fecundos, multiplicai. Capítulo 2, versículo 24, se eu não me engano, ele fala assim, ó, o homem vai deixar o pai e a mãe, eles vão unir, se tornar uma só carne. Depois Jesus, lá em João, capítulo 15, ele fala que não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vocês, para que vocês possam dar frutos. De novo, Jesus fala sobre essa frutificação, para que vocês possam dar, e que esses frutos permaneçam. Então Jesus, ele nos assegura, ele testifica, ele autentica, algo que já foi liberado lá atrás. Efésios capítulo 5, por favor, versículo 31. Aí Paulo vai, de novo, falar isso que Gênesis 2 fala. Ele diz: eis que deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Próximo. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a, o quê? A Cristo e a Cristo e a igreja. Vamos entender isso aqui. Hoje é dia das mães. Hoje nós comemoramos o dia das mães. Queridos, não tem outra definição. Mãe, ela só é considerada mãe porque um dia ela gerou. Mãe é só considerada mãe porque um dia ela gerou alguém. Vamos mudar para o nosso contexto, ela produziu frutos. A definição de mãe é aquela que gera. Diz assim, aquela que gera. Mas eu quero que você entenda isso, porque o contexto da Bíblia foi: deixará o homem, seu pai e a sua mãe, ele se unirá à sua esposa, os dois se tornarão uma só carne. Fala isso lá em Gênesis. Depois Paulo fala aqui em Efésios de novo a mesma coisa. Mas ele fala assim, ó, mas é um mistério isso, porque eu não me refiro simplesmente a esse ato, essa intimidade ou esse relacionamento humano, mas eu me refiro também a isso, a Cristo e a igreja. Então é algo muito importante, que aquilo que o Senhor quer nos ensinar e quer falar conosco a respeito disso. Entenda que quando os dois se tornam uma só carne, é necessário para que se gere algo. A mulher, queridos, ela pode ter o maior desejo do mundo, ela pode fazer o maior esforço do mundo, ela pode sonhar, querer, mas se ela não tiver o homem, ela nunca vai gerar. Porque é necessário um lugar de intimidade, um lugar quando os dois se tornam uma só carne, um lugar de amor, e desse lugar você tem um fruto. Desse lugar gera, nasce. Entenda isso, estou falando natural. O homem, ele pode querer ter filhos, querido, mas ele não vai ter, porque esse privilégio é um privilégio que Deus deu para a mulher. E a mulher que passa por todo o sofrimento, a gestação, ela acompanha, ela sente, ela que tem os enjoos, ela que tem o peso, ela que carrega a disfunção hormonal, as mudanças do corpo, as alterações que ela vive, depois as dores. É a mulher que enfrenta tudo isso, e é algo colocado por Deus que vai gerar um amor, que é o que a gente chama de amor de mãe. Por mais que o marido queira entender, o privilégio de gerar é da mãe. Sim ou não? Amém? Por isso que eu falei, queridos, eu quero repetir. Mulheres, vocês são incríveis. Vocês são privilegiadas. Vocês são fortes. Vocês são guerreiras. Vocês aguentam o tranco. Vocês suportam as aflições.
A hora que você acha que não tem mais força, tem muita lenha para queimar ainda, porque Deus fez mulheres fortes, com autoridade, para sustentar. Você vê que a mulher sábia, ela consegue edificar uma casa. Sabe o que é isso, querido? A mulher sábia, ela consegue sustentar, ela consegue deixar essa casa em pé. Ao contrário também é verdade, mas nós não vamos entrar nesse lado porque não serve para vocês, é só para as outras. Aqui só tem mulher que edifica a casa, amém? Mas por que eu estou querendo te falar tudo isso, queridos? Porque presta atenção, quando Paulo fala grande esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja, eu não quero trazer hoje essa questão da mãe natural. Porque eu acredito que Deus tem propósito para cada mulher. Eu acredito que vão ter mulheres que vão gerar muitos e vão ter mulheres que não vão gerar ninguém. Eu acredito que tem mulheres que Deus chamou para ficar sozinha com o ministério, e tem mulheres que Deus chamou para casar, e enfim, eu quero aplicar em algo espiritual nesse contexto que é importante a gente entender. Porque quando Paulo fala que grande é esse mistério, mas ele está se referindo a Cristo e a igreja. Eu acredito que essa missão de ser de fecundos, de multiplicar, quando Jesus chama, eu chamei, não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós, com a finalidade que vocês possam produzir frutos. Para mim isso se aplica muito mais a questão espiritual. A Bíblia são sombras daquilo que nós podemos viver. Agora entenda, se quem gera é a mãe, e se o homem deixará o pai e a mãe, e os dois se tornarão uma só carne, quando você aceita Jesus, queridos, Jesus veio na terra, e quando nós confessamos Jesus, acreditamos em Jesus, o que o Senhor falou? Ele falou que Ele daria o Espírito Santo, que o Espírito Santo habitaria em nós, e nós hoje somos templos do Espírito, amém? Se eu sou templo do Espírito, o Espírito Santo está comigo, eu sou um só com Deus, Deus habita em mim, Deus é comigo. Mas presta atenção, a função de gerar era da mãe, a função de gerar é da igreja. Cristo é o noivo, a igreja é a noiva. Assim como o homem e a mulher, e Paulo fala, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Ele estava fazendo uma analogia do casamento, desse relacionamento homem e mulher, com Cristo e igreja. Se a mulher que gera, queridos, é uma função da mulher, da igreja gerar, da igreja frutificar. E presta atenção que não tem como a igreja gerar fora de um lugar de intimidade. Porque aonde que se gera, por mais que a igreja queira gerar sozinha, se ela for querer gerar sozinha, querida, ela não vai gerar frutos daquilo que o Senhor quer, ela vai gerar frutos errados, frutos na força do nosso braço. Mas quando a igreja ela tem um lugar de intimidade, quando a igreja ela vive no lugar da presença, o que a Bíblia fala? Que o Espírito Santo é aquele que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Então quem convence é o noivo, é o Espírito. Num lugar de intimidade, quando eu e você está, quem convence é o Espírito, mas quem vai gerar, quem vai estar na gestação, quem vai sofrer as dores, quem vai cuidar, quem vai amamentar, quem vai discipular, quem vai estar alimentando, sou eu e você, a igreja de Jesus. Amém, queridos? Oh, glória! Então vamos sem, né? Voltou. Deus é bom. E por que eu estou querendo te dizer tudo isso? Porque eu quero caminhar sobre essa palavra, sobre frutificação, sobre gerar, sobre uma função.
Jesus, lá em Mateus 28, ele mesmo fala: ide e fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando. Queridos, o fazer discípulos, o que é? A gente tem falado isso, não se nasce pronto. O fazer somos nós. O fazer é uma função minha e sua. O fazer é uma função da igreja. Entenda, hoje é dia das mães. Entenda que eu e você, nós somos a igreja. Nós somos a noiva. Entenda que eu e você fomos chamados para multiplicar, ser de fecundos, encher a terra. Mas isso não era só natural, é espiritual. Então, é uma palavra que é dada para mim e para você. Jesus fala: ide e fazei discípulos. Para quem que ele está falando? Para a igreja, para mim e para você. E eu não vou conseguir gerar sozinho, porque a mulher sozinha, ela nunca vai conseguir. A comparação, a analogia era dos dois juntos, homem e mulher. Por isso que eu preciso ter um lugar de intimidade junto com o Espírito Santo, com Jesus, porque quando eu estou nesse lugar de intimidade e eu oro, então a gente gera e frutifica tudo aquilo que Deus quer para nós. Amém, queridos? Diga assim comigo: quem tem a missão de gerar sou eu, é a noiva, é a igreja. É isso, queridos, é isso. 2 Coríntios 5, versículo 18, presta atenção. Sabe, tem muita gente que fala mal da igreja. Mas queridos, eu acredito que a igreja é algo lindo de Jesus. A igreja é linda, a igreja é forte, a igreja é guerreira. Sabe, você vê o Rio Grande do Sul. Como eu tenho acompanhado, eu estou em grupos de muitos pastores. Como a gente vê, sabe, a igreja sendo igreja. E não só a igreja, quantas pessoas, mas a igreja no seu papel, sabe, de arregaçar as mangas, e de captar, e de estar lá, e de servir aqueles irmãos. Quantas igrejas orando. Toda segunda-feira o Conselho de Pastores de Nova Mutum reúne todos os pastores para estar clamando. Então, a igreja, queridos, ela é poderosa, a igreja é aquilo que Jesus ama, a igreja é aquilo que Jesus fundou, aquilo que Ele tem zelo, que Ele tem cuidado. Mas eu acho muito forte esse texto, porque diz o seguinte, 2 Coríntios 5,18, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Entenda isso, vamos devagar. Tudo vem de Deus. E Ele nos reconciliou, a gente estava perdido. O que Ele fez? Através de Cristo, por meio de Cristo, Ele nos reconciliou. Jesus morreu, pagou, então Ele nos trouxe de volta para Deus. Mas Ele nos deu o ministério, e Ele chama de ministério, a função, o dever da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou. Queridos, Deus fez uma reunião, Ele estava lá tentando livrar o mundo, resgatando o mundo, e Ele vai, depois disso, Ele confia a mim, a você, a igreja, a palavra dessa reconciliação. Versículo 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Presta atenção, porque eu acho isso tão forte. Querido, se você vai na embaixada de Israel, aqui no Brasil, o que significa? É um território, é um lugar que os representantes de Israel, daquela nação, habitam. Então, se você precisar de qualquer coisa, documento, qualquer coisa, a cultura da embaixada, tudo representa o povo de Israel aqui. Se você pegar a embaixada dos Estados Unidos, você vai lá na embaixada, o que é isso? É a representação legal, é como se fosse um pedaço dos Estados Unidos aqui dentro do Brasil. Eles representam, eles são embaixadores dos Estados Unidos aqui no Brasil. É isso que é embaixada. Agora, olha isso. Aí Deus olha para mim e para você e fala assim, ó, você é embaixador de Cristo. É Jesus falando assim, ei, você não está entendendo o que eu estou fazendo, o que eu estou te dando. É você representar o céu, é você representar essa cultura
aí em Nova Mutum, aonde você estiver aí nessa terra. É hora que as pessoas olharem para vocês, elas não veem simplesmente a cultura do brasileiro, não, mas elas veem a cultura do céu, a cultura de Jesus. Vocês são esses embaixadores, e é como se vocês exortassem é como se Deus exortasse por nosso intermédio. É como se, olha isso, gente, é como se Deus falasse através de você. A pessoa ir lá nessa embaixada que é você, e falar assim, eu queria ouvir o que Deus tem. É como se, me exorta, que Deus vai usar você. Sabe, é uma confiança, é uma responsabilidade, mas é um privilégio. Porque eu imagino quantas pessoas talvez quisessem ser um representante legal de uma nação. E você é representante legal do céu nessa cidade. Amém, queridos? E eu acredito muito nisso. É um tempo de gerar, é um tempo de frutificar, é um tempo de profetizar. Nós temos declarado isso. Mas deixa eu só caminhar, porque Deus ministrou algo diferente no meu coração, e eu quero trazer sobre isso. A verdade é que quando Deus mandou o homem multiplicar, falou, sede fecundo, multiplique-se, eu multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e por meio de dores dará a luz. E a gente já escutou isso, mas o que Deus me trouxe, queridos? Que a gente sabe a dificuldade hoje de gerar, de frutificar, de gerar filhos. Eu não sei você, mas eu já fiquei tão chateado comigo mesmo, de falar assim, nossa, mas como que é difícil, às vezes a gente ganhar uma vida para Jesus, a gente frutificar, a gente gerar novos frutos. E quando eu li isso, queridos, eu entendi que essa dificuldade de gerar se estende por toda a Bíblia. E lembra, eu quero trazer isso para o nosso lado espiritual. Então, deixa Deus falar isso. Vamos lá para você entender. Eu acredito que não pode ser por um acaso, sabe? Qual que é a boa notícia disso tudo? Que aonde tinha dificuldade para gerar, sempre Deus levantou um povo, uma nação, e prosperou, abençoou, porque Deus é o Deus do impossível. Amém? E se você sente essa dificuldade, se você sente esse útero espiritual vazio, eu quero declarar que há fertilidade para você em nome de Jesus, e que você vai ser um pai e uma mãe de multidões em nome de Jesus, porque Deus quer isso. Mas tinha uma sentença que vai ser mais difícil, que vai ser com dores, que vai ser com lutas. Então eu trazendo para o lado espiritual, a gente enxerga isso na igreja, essa dificuldade, essas dores, essas aflições. Agora, olha que incrível, você já escutou isso, quando a gente fala dos nossos patriarcas, que são assim a referência de homens de Deus, você já escutou, Deus é Deus de Abraão, de Isaac, de Abraão, Isaac. Querido, Jesus lá no Novo Testamento, ele fala do pai Abraão, a mulher está lá no poço, ela fala, você é maior do que nosso pai Jacó. A referência dos patriarcas caminha durante toda a Bíblia, eles são autoridade, eles são referências de homens de Deus. Agora, Abraão, Isaac e Jacó, os três tiveram 3 esposas estéreis. Você já parou para pensar nisso? É muita coincidência, é muita dificuldade para poder gerar alguma coisa. E Deus falou que a promessa viria dos 3, que eles são os pais da fé, que eles são os patriarcas, mas você vê que essa dificuldade de gerar, queridos, não estava ali à toa. Então, isso tem que servir de alguma forma para nós aprendermos o porquê, às vezes, a dificuldade nós sentimos, e nós temos que vencer isso, porque é plano de Deus encher o céu, e nós temos que saquear o inferno e encher o céu, querido. É isso que nós somos chamados.
sabe? Ide e fazei. Fazer discípulo é fazer. Fazer dá trabalho, não se compra pronto. É tempo, é investimento, é atenção, é cuidado. E quando você se coloca nessa posição de igreja, de mãe, de geradora, daquela que vai produzir, daquela que vai ter as dores de parto, daquela que vai ver a criança desenvolver, aquela que vai acompanhar tudo, isso é para mim e para você. Essa é a nossa função. Agora deixa eu falar um pouquinho de Sara, porque eu quero trazer dessas 3 mulheres, rapidinho, lições para nós como igreja. Eu quero trazer a igreja Sara, porque Sara é uma mulher e não quero trazer isso como igreja, ok? E essa igreja, ela precisou para gerar algumas coisas. Eu poderia listar muitas, mas ela teve que ter fé, ela teve que ter paciência, ela teve que acreditar na promessa. E principalmente, que eu aprendo muito com ela, a gente não pode terceirizar aquilo que é para eu e você fazer. Amém? Entenda, caminha comigo, não dispersa não, porque isso aqui para mim é incrível. Gênesis 12, meninos, versículo 1. Deixa eu só te falar esse contexto rapidinho. Deus faz uma promessa para Abraão, você conhece: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Versículo 2, de ti farei uma grande... Queridos, como que vai fazer uma grande nação se a esposa dele é estéril? Olha o conflito. Essa palavra Abraão recebe com 75 anos. É outra coisa, às vezes, sabe, Deus ele não falou para Abraão com 25 anos. Deus não falou com Abraão com 40 anos. E aqui já dá outra pregação. Você que está achando que já está no limite, que não tem mais como frutificar, que isso não é mais para você, que agora você... Não, querido, eu quero declarar sobre a tua vida, tem muita lenha para queimar sobre o teu coração. Às vezes a hora que você acha que não tem mais o que fazer, é a hora que Deus está levantando, fala assim, ó, agora começa a tua promessa, agora começa o teu ministério, agora que eu quero fazer você frutificar. Sabe, Abraão tinha 75 anos e ele recebeu essa palavra, ó, você vai ser pai de multidão. Aí ele olha para a esposa dele, uma senhora estéril. Olha o conflito, olha a dificuldade. 16, versículo 1, Gênesis. Ora, Saraí, mulher de Abraão, não lhe dava... Você vai ser pai de uma grande nação. Sara não lhe dava filhos. Sara tinha dificuldade em gerar. Sara não conseguia, mas tinha uma promessa, mas não conseguia. Ela acreditava, mas não conseguia, e se passavam os anos. Então ela precisava ter fé, ter paciência. E o que acontece? Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Saraí a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva. E aí você conhece o contexto, e Abraão tem Ismael. Ismael é um filho que Deus abençoou porque é filho de Abraão, mas foi por um outro caminho, foi por um outro lado, se tornou depois praticamente inimigos do povo de Deus. Mas por que eu estou falando isso, queridos? Porque é muito comum a gente ter uma palavra, ter uma promessa, entender que nós temos uma função, que nós precisamos gerar, mas como as coisas estão em dificuldade, não estão acontecendo, como está passando os olhos e eu não estou enxergando, então é mais fácil a gente falar assim, ó, vai você, Agar. Esse ministério não é para mim, vai você no meu lugar. Isso não é para eu fazer, faça você no meu lugar. Não, professor de criança, isso não é para mim, vai você. Não, louvor, isso já não é mais para mim. Não, evangelizar, vai você. A gente sabe que é certo, a gente sabe que é correto, a gente acredita, mas a gente gosta de terceirizar aquilo que Deus pediu para eu e você gerar. E o que eu aprendo, querido, que tem coisas que não é para a gente passar para o outro. Se Deus deu para você, confiou em você, então é para mim e para você fazer.
não é para outra pessoa. Eu preciso ter fé, eu preciso acreditar na promessa, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, e eu não posso passar para o outro aquilo que Deus quer que eu faça. Tem coisas que é para você gerar, que não é para o seu vizinho, não é para sua esposa, não é para o seu pastor, não é para os seus líderes, não é para o seu patrão, para o seu funcionário, não. Deus chamou você. E essa igreja precisa aprender isso. E nós vemos a graça de Deus, né? E depois você conhece a história. Ah, pastor, mas é muito difícil, eu não dou conta. Gênesis 18, versículo 14. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Porque esse era o sentimento de Sara. Ei, eu preciso te falar isso nessa noite. Eu não sei aquilo que Deus tem para você, aquilo que talvez você não está vendo acontecer, mas acaso há alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor fazer na sua vida, queridos? Se Ele quer fazer, se Ele prometeu, Ele vai fazer. Nós só temos que ter fé, nós só temos que acreditar, confiar na promessa dEle e saber que eu e você, nós fomos chamados para gerar, para frutificar. Amém, queridos? Muito bem, Abraão então tem um filho com Sara, nasce Isaac. Deus é o Deus de Abraão, de Isaac. Isaac casa com Rebeca, queridos. Rebeca é esposa de Isaac. Gênesis 25, versículo 21. Agora nós mudamos de igreja, nós vamos para a igreja Rebeca. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era... Mas tinha uma promessa lá para Abraão, ó, você vai ser pai de multidões, farei de ti uma grande nação, a tua descendência será poderosa. Aí a esposa dele é estéril, do filho que tem a promessa também é estéril, também tem dificuldade de gerar. Você vê, queridos, que depois que entrou o pecado, que Deus deu essa sentença, trazendo para o nosso lado espiritual, é sobre luta, é sobre oração, é com fé, é com paciência, é crendo. Sabe, a gente entende isso, é com esforço. E diz o texto que Isaac orou por sua esposa. O Senhor lhe ouviu as orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Escuta, a igreja Rebeca, o que eu aprendo? Nós não vamos conseguir gerar aquilo que Deus tem, se não for debaixo de oração. Eu vou repetir, nós não vamos conseguir gerar aquilo que Deus tem para nós, se não for debaixo de oração. Nós temos que ser uma igreja que ora, você tem que ser uma pessoa que ora. É um tempo de nós entendermos que é necessário intensificar as nossas orações. Paulo ele nos ensina, lá em 1 Tessalonicenses, orai sem... Paulo falava assim, eu dou graças a Deus porque eu oro mais do que todos vós no Espírito. Sabe, Paulo entendia o poder da oração. Jesus sendo santo, Jesus sendo aquele que é o Filho, o Cordeiro, ele tirava um tempo para orar. Sabe, Jesus é o nosso exemplo. Queridos, nós temos que ter uma vida de oração. Orar sem cessar significa você estar conectado. Às vezes, queridos, a gente quer fazer assim uma tarefa de escola. A gente quer fazer um ritual. Eu vou orar meus 10 minutos. Então a gente entra, ora os 10 minutos e você desconecta. Por quê? Porque é como se você já tivesse ticado. Opa, isso eu já fiz. Ok, próxima tarefa do dia. Não é isso, queridos. O que eu estou querendo te dizer é orar sem cessar. Orar sem cessar é você conectar com o Wi-Fi do céu e ficar conectado, e não colocar modo avião, é ficar conectado o dia inteiro. É você estar trabalhando e você estar orando, Deus, obrigado por esse lugar. É você estar no banco, é você estar treinando. Queridos, pensa um homem doido, sou eu, querido. Eu estou na academia, eu estou orando em línguas e estou ali assim, ainda bem que estou lá. Por quê? Porque é um tempo que nós temos que orar. Nós temos que estar conectado, sabe? A nossa mente...
Quantas vezes eu lembro, queridos, que eu estava atendendo, trabalhando, e a gente usa, né, máscara, e eu estava lá, orando, baixinho, quietinho, enquanto eu estou trabalhando. Por quê? Porque a gente tem que estar conectado a maior parte possível do nosso tempo. Nós temos que começar a praticar mais isso, a ser intencionais nisso. Essa era uma igreja que orava. Rebeca só gerou pelo poder da oração. Amém? Diga assim: não se gera o sobrenatural sem oração. Muito bem. O que acontece? Isaac casa com Rebeca, tem Esaú e Jacó. Jacó casa-se com duas mulheres, Lia e Raquel. Jacó amava Raquel, ele estava atrás de Raquel, ele vai para a casa do seu tio Labão, você conhece a história, não vou entrar nisso, mas ele está lá e ele ama Raquel, e quando ele vai casar, o tio dá a Lia, fala assim: não, essa é a mais velha, não tem como eu dar mais nova, e ele trabalha mais de novo para ter Raquel. Mas eu acho incrível, queridos, porque, vamos lá, agora nós estamos numa outra igreja Raquel. Então, a primeira, igreja Sara, nós aprendemos sobre fé, sobre paciência, sobre acreditar nas promessas, sobre não terceirizar. A igreja Rebeca, nós acreditamos que é preciso oração, porque sem oração nós não vamos conseguir gerar aquilo que Deus quer. É a igreja Raquel, Gênesis 29, versículo 31. Vendo o Senhor que Lia era, fê-la, ao passo que Raquel era. Eu quero falar de Raquel, mas eu vou falar de Lia. Mas eu vou falar de Raquel, tá? A Lia foi um parênteses aqui. Porque, queridos, me chamou muita atenção. Lia era o quê? Queridos, Lia é igreja. Então, igreja é homem e mulher. Estou falando para você. Quantos de nós, às vezes, nos sentimos desprezados? Rejeitados, não amados, não valorizados, não enxergados. Quantos de nós às vezes temos feridas? Quantos de nós às vezes não sentimos as nossas respostas amado pelo nosso noivo? Às vezes você olha e fala assim: Deus ama o pastor Murilo, pastor Lucas, pastor Saulo, agora eu não. Deus ama o meu fulano, porque eu vejo as coisas acontecendo agora para a minha vida. Queridos, Lia, ela tinha um sentimento de desprezada, de rejeitada. E às vezes esse sentimento a gente acha que bloqueia da gente gerar, da gente frutificar. Mas deixa eu te falar, mesmo Lia sendo rejeitada, mesmo Lia sendo aquela que talvez não fosse tão amada, escute isso, ela teve 4 filhos, porque o Senhor fê-la fecunda. Então Lia gerou. Então eu entendo que o desprezado, o rejeitado, não é desculpa para eu não cumprir um propósito daquilo que Deus chamou para eu fazer. Muito pelo contrário, aquele que prometeu é fiel, e se Ele está comigo, e Ele quer, e Ele tem essa palavra: multiplicai-vos, enchei a terra, eu sou com vocês. Então eu sei que esse é meu dever, independente do sentimento que eu tenho, Deus Ele é fiel, e Ele vai fazer com que aquilo que eu gerar seja bênção. Amém, queridos? Então pensa em Lia. Lia, ela tem o primeiro filho, chama Rubem. Ela tem o segundo filho, chama Simeão. Ela tem o terceiro filho, chama Levi. E Levi nada mais é do que só todos os sacerdotes que estiveram diante do Senhor na arca, no tabernáculo. Era a tribo de Levi. Queridos, foi dessa mulher rejeitada, dessa mulher que não achava que era amada, dessa mulher que tinha problemas, que veio Levi, que veio a tribo dos levitas, que veio aqueles que foram responsáveis pelo resto da história, de estar ali, sendo aqueles que estariam oferecendo sacrifício ao Senhor. Aí, se não basta Levi, o quarto filho é Judá. Judá simplesmente é Davi.
simplesmente é Jesus. Então, pensa que se a Lia que é rejeitada, frustrada, se a Lia que fala assim, isso não é para mim, isso eu não consigo, imagina que ela não gere nada, ela está abortando os levitas e a tribo de Judá, que seria a linhagem de Jesus. Uau! Então, se você tinha alguma muleta, cai por terra hoje em nome de Jesus. Você é uma igreja fértil, amada, abençoada, e o noivo que te sustenta, e aquilo que for gerado de você, vai ser para a glória do Senhor. Amém? Mas eu quero falar de Raquel. A Raquel era estéril, porque a Raquel era mulher. E qual que é essa igreja Raquel? Queridos, é a intensidade que a gente quer gerar. É a intensidade do nosso coração. O quanto que você, igreja, sente vontade de gerar, de multiplicar. Isso é um ponto fundamental. Porque hoje nós somos acostumados a vir, a receber, porque eu preciso, porque eu necessito, porque a minha casa precisa, e eu sou abençoado, e eu recebo uma palavra, e eu gosto, e eu saio daqui com ensinamento, e ótimo, e está tudo certo, e a vida que segue, e a gente esquece de um princípio que o Senhor pediu para unir, para os dois serem uma só carne, e para que isso fosse para multiplicar, para ser de fecundos, para encher a terra, que isso é uma função da igreja, para frutificação. Gênesis 30, versículo 1, Raquel fala assim, dá-me filhos, senão eu morrerei, lá no final. Queridos, olha o desejo, olha o desespero, ela fala assim, eu preciso de filhos, senão eu vou morrer. Sabe, isso mexeu comigo, porque qual é a intensidade que eu quero para fazer discípulos, para ser esse embaixador, para viver esse ministério de reconciliação, para entender que Deus exorta através de nós, que Deus usa eu e você para que outras pessoas se reconciliem, e essa reconciliação, essas novas pessoas, são a frutificação, são os frutos, é aquilo que eu e você nós vamos gerar. Então a terceira igreja que eu entendo, querido, essa igreja que precisa de intensidade, desejo para gerar, amém? Eu tenho mais tanta coisa para falar, mas eu acho que eu não vou falar mais não, que vocês estão acho que deu absorção. Só quero falar mais uma coisinha. Eu falei nos jovens, João 9, versículo 4. Os pastores dos jovens me chamaram e eu ministrei sobre isso esses dias, e eu quero liberar isso sobre você. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Diga assim, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Agora diga assim, enquanto é dia. De novo, enquanto é dia. Ponto e vírgula. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. O que Jesus está querendo dizer? Querido, nós temos um tempo. É para eu e você fazer a obra enquanto é dia. Porque a noite vem. O que é a noite? Jesus vai voltar. Ou eu e você nós vamos partir, a gente não sabe. Mas é para eu e você fazermos a obra enquanto é dia. Ou seja, o tempo é agora. A hora é agora. Às vezes a gente quer deixar para depois. Às vezes a gente não se acha capaz. Às vezes a gente acha que é difícil, a gente tem vergonha. A gente, não dá importância disso.
E Jesus está falando no primeiro capítulo: ei, sede fecundos, multiplicai, enchei a terra. Grande esse mistério, mas eu estou falando de Cristo e a igreja. Que vocês vão ter intimidade. E nesse lugar de intimidade, o homem e a mulher vai gerar. Nesse lugar de intimidade, o Espírito Santo e a noiva também vão gerar. Que isso é necessário, mas o tempo é agora. João capítulo 4, Jesus chega e ele vai falar para a mulher samaritana. Versículo 14, ele fala assim: ei, aquela que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, vai ser uma fonte a jorrar. Jesus está falando o seguinte, que tem uma água que é para nós, e se nós experimentarmos, que nós seríamos essa fonte. Mas lá no versículo 34... os meninos, os discípulos, eles chegam com comida, porque eles estão com fome. E eles chegam para Jesus e falam: Jesus, aqui é comida, vamos lá comprar, está aqui. E Jesus fala assim: não, a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Olha, vocês olham para a colheita, vocês olham para a seiva e acham que não está pronto, que falta 4 meses. Mas eu estou falando para vocês: não, já está tudo branco, olha, já se branqueia. O tempo é agora, é para fazer enquanto é dia. O que Jesus estava falando, queridos? E para mim isso é muito forte. Vamos lá, Jesus foi mal educado, foi grosso? Você acha que Jesus não estava com fome? Claro que estava. Tem alguma coisa errada em comer? Claro que não. Jesus não multiplicou pão, peixe. O tempo todo Jesus não estava na mesa com os discípulos. Mas Jesus está falando de uma coisa que é legal, de uma coisa que é importante, de uma comida que é necessária, que nos sustenta física. Mas ele estava querendo ensinar que tinha uma prioridade maior, que o gerar, que o frutificar, que era importante. E que as pessoas olhavam para aquela colheita e achavam que faltava muito tempo, achavam que ainda não estava madura. Mas Jesus está falando o seguinte: não, eu estou falando que é hoje, que é para a gente fazer enquanto é dia, que já está tudo branco, vocês não enxergam, mas eu estou falando que o mundo está lá esperando, desesperado. Querido, você acha que o Rio Grande do Sul, isso não é uma porta para que o amor de Deus, a graça de Deus não alcance aquelas pessoas? Eu estava vendo um pastor de lá falando: tem 87 cidades que não tem uma igreja evangélica no Rio Grande do Sul, nenhuma. Parece que é outra realidade, a gente não sabe, querido. Você vai em qualquer beco aqui no Mato Grosso, ou em qualquer lugar, você vai ver uma Assembleia de Deus, uma presbiteriana, você vai ver, no meio do ermo. Ou seja, os campos estão aí. Agora a gente acostuma, a gente acomoda. E eu entendo que é com dores de parto, é com dificuldades. A gravidez ficou mais difícil, essa gestação se tornou mais difícil. Mas Deus nos dá meios, ensinamentos, estratégias para que a gente possa gerar de acordo com a vontade dEle, tendo fé, tendo paciência, não terceirizando aquilo que Deus quer, sendo uma igreja que ora, sendo uma igreja que deseja, fala: Senhor, me dá filho, senão eu morro. Senhor, eu preciso ganhar alma. Senhor, eu preciso saquear o inferno. Senhor, tem muita gente perdendo a vida, gente indo, e amigos nossos, e a gente não sendo esse testemunho, esses embaixadores para esse tempo. Amém, queridos? Coloque de pé, por favor. Feche teus olhos, por favor. Nós somos a igreja, você é a noiva, você é o ceifeiro dessa geração, queridos. É importante nesse dia das mães você entender isso. É importante nesse dia das mães que nós entendemos que nós temos uma missão de gerar, que Deus já nos confiou esse ministério de reconciliação. E nós entendemos que nós precisamos de todas as características que Sara teve, uma mulher de fé, de paciência, que nós não podemos terceirizar, que tem algumas coisas que Deus confiou para mim e para você. Entendemos que a igreja precisa ser
uma igreja que gera debaixo de oração, debaixo do sobrenatural. Entendemos que a igreja precisa ter desejo, intensidade, sabe? Isso é uma revelação do Espírito e eu oro muito para isso. Mas o que eu quero chacoalhar o teu coração é que os campos estão prontos, que os campos estão maduros, que nós temos que fazer enquanto é dia. Quando nós estivermos no céu, querido, não vai ter mais jeito. Não vai dar para a gente olhar para trás e falar: nossa, meu primo, meu tio, meu irmão, meu parente, meu patrão. Não, Senhor, tem misericórdia. Aí já vai ser noite, querido. Nós temos que proclamar enquanto é dia. Nós não podemos ficar parados. Nós não podemos estar acostumados. Deus espera uma atitude, um posicionamento de uma igreja que é uma igreja que gera muitos filhos. Amém? Coloque a mão no seu coração, porque eu quero orar sobre isso. Pai, nós queremos orar pela nossa igreja, a começar em mim, Senhor. Pai, mães e pais espirituais, nós acreditamos nisso, numa igreja que é a noiva, que foi chamada para frutificação nesse tempo. Uma igreja que foi chamada para frutificação nesse tempo. Uma igreja que entende na expansão do reino, no crescimento do reino. Pai, uma igreja que entende no amor aos perdidos. Pai, que o Senhor gere amor. Pai, amor aos nossos corações pelas vidas. Pai, amor aos nossos corações pelos perdidos. Pai, amor pelas missões. Pai, amor pela nossa família que não conhece Jesus. Amor pelos nossos amigos que não conhecem Jesus. Pai, que nós possamos ser luz, ser sal, que nós possamos ser os verdadeiros embaixadores, que as pessoas possam olhar para nós e olhar que ali vai um pedacinho da cultura do céu, ali vai um pedacinho da cultura do céu, ali vai um embaixador de Cristo, ali vai aquele que é exemplo, ali vai aquele que fala diferente, que pensa diferente, que tem uma palavra diferente, que tem uma autoridade diferente, tem um Espírito, o noivo está dentro de você. Nós vamos unir e sermos uma só carne para poder gerar. O Espírito Santo habita em vós, Ele está conosco. Então nós temos, querido, essa intimidade. Nós precisamos gerar nesse lugar de intimidade. Pai, eu oro, Deus, que isso seja uma verdade, Pai. Isso é gerado pelo Teu Espírito. Isso é gerado pelo Teu Espírito, Pai. Que nós possamos nesse dia entender, Pai, que o Senhor nos chama. Pai, que o Senhor nos chama para viver tudo aquilo que o Senhor quer, tudo aquilo que o Senhor tem. Mesmo nós sabendo das lutas, mesmo nós sabendo das dificuldades, às vezes das dores de parto, Pai, às vezes da zombaria, às vezes das gozações, às vezes das palavras que os amigos, que familiares falam, Pai, às vezes a própria rejeição daqueles que caminhavam conosco, Pai, por causa agora de uma fé, por causa agora de um evangelho, agora por causa de uma verdade, mas a Tua palavra nos garante que aquele que não negar pai, mãe, filho, amigos, irmãos, por amor de mim, não é digno de mim. E Pai, todos aqueles também que são convictos, que são firmes, o Senhor fala que ainda nessa geração não vai receber uma porção 100 vezes maior de bênção, autoridade, de prosperidade, de tudo aquilo que o Senhor tem. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem nos levanta. E importa, Pai, a gente viver pelo Senhor, a gente viver para o Senhor. Esse é o nosso chamado, é fazer discípulos, Senhor. Nos fortaleça, que possamos enxergar isso, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém?
Levanta sua mão assim. Repita assim comigo. Fala: Senhor Jesus, nessa noite eu quero declarar sobre a minha vida que eu sou a igreja frutífera, que eu sou a igreja que gera, e que eu sou aquele que vai ajudar a encher o céu de filhos e filhas apaixonadas pelo Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém? Você pode dar um aplauso bem forte? Aleluia. Pode sentar um pouquinho, queridos? Queridos, nós vamos ter 2 apresentações ainda das crianças em homenagem às mães. Então, por favor, o pessoal aí atrás organiza as crianças. Não deu nem tempo de tirar o microfone da boca. Já vi. Essa água vale ouro, irmão. Tudo no jeito? Pra ti, esse aqui é o meu pai, essa aqui é a mamãe e o meu irmão, esse aqui é você, esse aqui é você, esse aqui é você. Sabe, Deus, a minha mãe me
Queridos, enquanto nós estão preparando ali o nosso cenário, porque agora nós vamos ter um teatro, eu queria dar alguns recados para a gente aproveitar esse tempo. Nós tivemos quinta-feira, esse pastor foi assim incrível, um homem de Deus. Semana que vem nós vamos ter de novo mais pastor Guilherme. Nós temos arte aí dele ou não, Fernandão? Queridos, ele vai estar aqui conosco sábado e domingo. É um menino de Deus, é um menino que carrega uma autoridade, uma presença, tem um chamado lindo, caminha nessa veia profética. E sábado nós vamos estar aqui com os jovens, você é convidado para você estar conosco. Você vai ser impactado, eu tenho convicção. E domingo eles também vão estar ministrando conosco, ok? Domingo à noite. Então, sábado e domingo, se você puder colocar na sua agenda, vai estar o pastor Guilherme aqui, ele é um homem de Deus. E não, procure participar, porque eu sei que vai ser bênção. Durante a semana, eu queria falar um pouquinho do GPS. Uau! Tá louco, quanto vocês subiram aqui? Gente, nós estamos falando muito de frutificação. A estratégia de Jesus, lá em Atos, era reunir de casa em casa. Tem um poder sobrenatural nas reuniões nas casas. Queridos, as maiores manifestações, experiências, é onde se treina a oração, é onde se treina a falar, é onde se treina a cantar, é onde você é cuidado, é onde você é amado, é onde você se sente mais pertencente. Então, dê valor, sabe? Participe dos GPS. E você que tem uma casa, você que está vindo, que tem vontade de ser um ponto de pregação, nossos GPS, eles têm, a maioria são terça e quarta, tem alguns segunda, mas uma vez por semana se reúne para falar sobre as coisas de Deus, para orar uns pelos outros, num ambiente informal, de amizade, e ali se forma realmente amigos, criam laços, ali é ser igreja fora da igreja, ali é você ter contatos. Então, é algo muito importante para a saúde e para a frutificação da igreja. Então, queria muito que você se esforçasse e orasse a respeito disso. Amém? Quarta, nós temos as Tardes das Leoas. Quinta, culto. Sexta, dia 17, nós temos as Mulheres Âncoras. Já é dia 17, é outra, né? Dia 17, nós temos as Mulheres Âncoras. É um culto das mulheres, queridos. Você que é mulher, você está convidada, você está aqui, é 19 ou 19h30? 19 horas. 19 horas. Eita, mãe, dá uma olhada. Não vale rir, gente. Isso aí é uma mãe, teve 12 filhos, olha a magreza. Sabe aquela expectativa e realidade, gente? Vamos lá. Queridos, Mulheres Âncoras, sexta-feira, sábado, Zoom. Domingo de manhã nós temos, hoje começou, os Inabaláveis, a EBD, são 3 meses, um curso. Se você não veio, venha domingo que vem, está no início, são 12 aulas, 12 ministrações, de como você se tornar uma pessoa inabalável na fé, na caminhada cristã. Vão te dar ferramentas para te ajudar a você caminhar nesse percurso, todo domingo, 9 horas. Amém? Amém. Vamos para o teatro, então. Glória a Deus. Num mundo onde os papéis se mesclam e as responsabilidades se multiplicam, há uma figura que se destaca pela versatilidade e amor incondicional. A mãe. Hoje, neste palco iluminado pelo afeto e gratidão, convidamos vocês a testemunharem não apenas uma peça teatral, mas sim uma homenagem à multiplicidade de funções que uma mãe desempenha em nossas vidas.
Preparem seus corações para se emocionarem, seus olhos para se maravilharem, pois nessa jornada celebramos a mãe como profeta, enfermeira, juíza, cozinheira, professora, governanta e intercessora. Sejam bem-vindos a uma experiência que celebra o amor, a dedicação e a incomparável força das mães. E agora, para começar nossa jornada, convidamos vocês a testemunharem a profeta em ação. Juventino, você desce daí, senão você vai cair. Juventino, cadeira foi feita para sentar, não foi feita para ficar pulando. Você vai cair, ainda vai apanhar. Aí, ó, tá vendo? Eu avisei para você. Ô, menininho teimoso, gente. É assim, ó. Deus me livre. Eu não tenho um minuto de paz nessa casa. Adiante, apresentamos a habilidade única da mãe em exercer justiça e equilíbrio. O que foi? Deixa eu brincar carrinho. Vocês já estão brigando com de carrinho de novo? Um tanto de brinquedo que tem naquele quarto. Quem começou a brincar primeiro? Eu. Mas ele tá brincando muito tempo. Você não acha que está na hora de compartilhar com seu irmão? Ah, não tá não? Dá o carrinho aqui. Ele vai ficar bem ali. Quando vocês aprenderem a virar gente, quando vocês aprenderem a brincar igual irmão de verdade, vocês vêm aqui e pegam esse carrinho. E não bate o pé pra mim, não. Me respeita que sou sua mãe, sou seus colegas, não. Inclusive, vai arrumar aqueles brinquedos que tá uma bagunça aquele lugar. E sem cara feia. Senão eu vou fazer os dois, vou pegar uma camisa, colocar os dois juntos, 1 hora, até vocês aprenderem a virar gente. Vão. Essa é uma gritaiada. Eu não sei como é que eu não fico doida ainda, gente. Eu não sei. É porque Deus é bom na minha vida. Oh, Pai eterno. Aí, ó, quando eu acho que tá limpo, vem jogar papel branco aqui também. Como é que eu vou arrumar isso aqui? Em casa reina a ordem e a organização, cortesia da nossa dedicada governanta. Rapaz, onde que eu deixei isso? Ô, mãe, por acaso a senhora viu aquela minha calça marrom? Calça marrom? É, eu tô procurando faz um tempão. Tá vendo? Se você fosse, Florisvaldo, um pouquinho mais organizado, você saberia onde está a calça. Mas não, é uma bagunça, aquele seu quarto parece um chiqueiro, eu entro lá e fico até perdida, eu não sei onde tem nada. Se você fosse um pouquinho mais organizado, você saberia. Meu filho, você já é um homem de 14 anos. Daqui a pouquinho começa a nascer barba na sua cara. Ó, daqui uns anos você vai querer arrumar uma namoradinha. Primeira coisa que eu vou fazer quando ela chegar aqui é levar ela lá no seu quarto, para ela ver o quanto você é organizado e caprichoso. Eu só perguntei onde tá minha calça. Não interessa. Se você fosse organizado, você saberia. Tá bom. Ajuda eu aqui, aproveitando. Meu Facebook saiu aqui. Arruma aqui para mim. Mas você... Tá. Cadê? Você sabe o e-mail? Qual e-mail? Tem que ter o e-mail. Não sei, uai. Cria aí o e-mail, coloca. Mas e a senha? Tem que ter a senha, pelo menos. Não sei. Ixi. Faz aí, coloca aí, uai. Você sabe mexer com tudo. Você passa o dia no celular. Você deve saber resolver isso. É que eu preciso do e-mail da senha. Tá vendo? Tudo pra mim é feito com má vontade. Se fosse pros seus coleguinhas, você saberia. Mas como é pra mim, você não me ajuda. Pode deixar, eu vou ver aqui. Filho é tudo igual. A gente cria, sofre, para quando crescer fazer isso. Ó. Não sabe arrumar, passa o dia no celular. Eu vou deixar esse povo tudo sem celular. Agora, vamos acompanhar como a mãe exerce o papel de detetive. Não existe nada que ela não consiga descobrir. O que você está fazendo aí, Guilhermina?
Instagram? Ô, Guilhermina, vai lá no quarto buscar a cortina cinza, que eu vou trocar aqui. Ajuda a mãe, por favor. Ô, gente, menina. Guilhermina! Não achei. Quem é Mateus? Não me faz de trouxa. Quem é Mateus, que eu vi que tem conversa dele aqui? Vem aqui. Vem. Não me faz aí não, que vai ser pior. Vem aqui. Eu já conversei com você, minha filha. Falei que você não tem idade de ficar conversando com ninguém. Seu pai vai ficar sabendo disso. Seu pai vai ficar sabendo disso e o negócio não vai ficar bom pro seu lado, não. Eu já falei, 15 dias sem celular. 30 pra você parar de me responder. É de casa para a escola, da escola para casa, da casa para a igreja, junto comigo. Não vai na casa de ninguém, não recebe ninguém aqui em casa também. Pra você aprender a viver no mundo. Onde já se viu um negócio desse? Inclusive vai lavar a louça, que eu acho que está te faltando serviço. Vai me ajudar. Oh, Jesus amado. Eis aqui mais uma profissão em destaque: a enfermeira. Maria. Oi, Maria. Neném tá passando mal? Oh, meu Deus do céu. Isso é cólica, fia. Quantos quilinhos ela já tá? Tem mais? 3,200? Pode dar 4 gotinhas de simeticona. Pode. Que menina? 1 por quilinho já pode dar 4. Já. Vem cá, você tá acordando essa menina pra mamar? Tem que acordar ela, senão ela vai ficar muito esmilinguida, tadinha. Tem que fazer isso. Faz massagem, faz compressa. E, você pode dar um chazinho de camomila pra ela na chuquinha. Pediatra sabe de nada não, filha. Eu que criei foi 8 filhos. Estão tudo vivo até hoje. Não, antigamente, a gente criava filho tudo assim. Aí, hoje em dia, arruma aí, essa lenga-lenga, essa bagunça. Pode fazer do jeito que eu tô falando que vai dar certo. Fique com Deus. Essas mães de primeira viagem. Tadinha. Como se não fosse o bastante, ela ainda é intercessora. Oi, meu bem. Esses seus filhos tá para me deixar louca, tá? Guilhermina tá conversando com o tal de Mateus. E eu preciso você dar um jeito desses meninos. Porque senão eu vou sumir dessa casa, eu vou desaparecer, eu não tô dando conta mais não. Você tá me ouvindo? Então olhe para mim, uai. Inclusive não tá na hora, meu bem, desse povo ir pra escola, não? Você vê, né? A gente passa 9 meses com a criança na barriga, fica noites em claro cuidando deles, para quando ir para a escola não vem dar um beijo na gente. Assim, a gente cria filho para o mundo mesmo. É uma falta de consideração terrível. Eu vou pensar só em mim a partir de agora, não vou fazer mais nada. Será que esse povo está bem, hein? Eu vou orar. Oh, Jesus. Pai, eu oro pelos meus filhos, Senhor. Essa renca de filho que o Senhor me deu. Pai, eu declaro que na escola vai vir sobre eles sabedoria do céu. Que meus filhos, eles serão influenciadores, não influenciáveis, em nome de Jesus. Que eles fazem parte dessa geração de profeta, Pai. E que nenhuma seta do inferno vai vir sobre a vida dos meus filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Oh, Jesus.
A mãe assume também o papel de professora. Testemunhem como ela orienta e ensina com paciência e sabedoria. Esses meninos não estão chegando da escola, não, gente. Está na hora desse povo vir para casa. O que aconteceu que eles não chegaram ainda? Calma, gente, calma, calma. Um de cada vez. Eu sou uma só. Eu sou uma só. Um de cada vez. Todo mundo, aqui agora. Vocês chegaram, a casa estava desse jeito? Vocês são um bando de bicho, gente? Vocês são gente. Ó, cada um pega a sua mochilinha, pega o seu chinelo, leva pra lá, vamos organizar. Onde já se viu um negócio desse? Sou empregada de vocês, não. No dia que eu morrer, vocês vão me dar valor. Quando eu morrer, vocês vão me dar valor. No dia que eu sumir dessa casa. Depois desse furacão aqui, eu já falei pra vocês me ajudarem a conta desse povo. Agora tá arrumado já. Oi. Ô, Florentina. O que você falou da tarefa lá? Raiz quadrada de 349? 59. Essa é a tarefa que a professora passou? Você tem que saber, minha filha. Como você não sabe? Você não foi para a escola? Então você tem que saber o exemplo. Vai ler aqui, ó, para entender direitinho o exemplo e calcular. Pega a calculadora para te ajudar. Eu sei da resposta, mas eu não vou te dar. É, a mãe de todas as minhas amigas ajuda, mas você não é todo mundo. Você já está cansada de saber. Vai lá e depois volta aqui. É lógico que eu sei, gente, mas filho é assim, ó, se a gente tomar cuidado, eles passam a gente assim, ó, vai levando a gente em banho-maria, vão para a escola, não faz o que é para eles fazer. Então não dá, não. Aqui, ó, esse aqui é irmão desse aqui. A mãe também é cozinheira e para os filhos ela sabe fazer tudo, inclusive inventar receitas novas. Iracema. Iracema, quem falou pra você que eu sei fazer pipoca doce colorida? Ué, mas você cozinha de tudo, achei que a senhora sabia. Eu cozinho de tudo, não sei fazer pipoca doce colorida, não. Onde você viu isso? Que dia que eu fiz pipoca doce colorida aqui em casa, filha? E quem é essa menina que vai vir dormir aqui, que eu não sei? Ah, uma menina da escola. Que menina da escola? O nome dela é Heloísa. Heloísa. Ó, você vai pesquisar no YouTube e vai me ajudar a fazer essa pipoca, que eu não sei, não. Como é que pode, né, gente? A Heloísa vai vir dormir nessa casa. Eu não sei nem quem é essa menina. Não conheço nem a mãe dela. Como é que uma mãe deixa a filha dela vir dormir na minha casa, e eu nem conheço? É assim, ó, o mundo está perdido. O mundo está perdido. Depois acontece alguma coisa, ai, não sei o que eu fiz de errado. Deus que me livre. Sangue de Jesus tem poder. Para a mãe não enlouquecer, é só um milagre. Ô Zefirino, amor, hoje é o dia daquela reunião que eu falei pra você. Aí é a sua folga também, tá bom? Então,
eu vou precisar que você cumpra umas tarefinhas aí com as crianças para ajudar na organização, tá bom, meu bem? Mas espera aí. Ô, Iracema, cadê meu sapato que eu vi que você estava brincando com ele? Ó, Guilhermina, cadê meu gloss que você pegou também? Ter filho e mulher é assim, eu não tenho mais nada nessa casa. Você não comprou pra mim, não? Não comprei, você não tem idade para usar isso aqui não, minha filha. Cadê minha bolsa também? Aí, amor, deixa eu falar para você. Ó, não pode esquecer. Leva para mim as roupas para estudar. Coloca os filhos para bater lá na lavanderia. Você pega o suco, guarda dentro do guarda-roupa. E não esquece de colocar as luvas na geladeira. Não pode esquecer. Ah, tem que passar no mercado e comprar cimento para rebocar aquela parede lá também. Lógico que eu também, porque eu não estaria bem, eu estou ótima. Hoje eu tenho uma reunião maravilhosa. Não esquece. Leva as crianças para bater na lavanderia. Aí pega também as roupas, leva para a escola, tá bom? Passa no mercado e compra o cimento. Beijo, te amo. Tô atrasada. Vamos, gente, falta 5 minutos. Vai na frente! Meu Deus do céu, eu que limpo assim. Eu acho que tá bem. Gente, tá chegando. Guarda. Ó, vai pra mim, tem que esperar o pai. Ai, meu Deus do céu. O que aquele povo tá aprontando naquela casa, hein? A gente se organizou assim, fazem várias partes, cada uma, e a gente já tá morrendo. Olha que a gente nem cozinhou. Não pegaram fogo a casa, então? Não, eu acho que não me pergunta a cabeça, não. Comigo na ordem não tem como. Tava dando um tempinho, mas não tem como fugir, não. Se eu não fizer, ninguém faz. Que isso, gente? Fazer todas as comidas gostosas. Ai, meu amor, obrigada. Você é minha professora. Ah, meu amor, tá fazendo a tabuada direitinho, né? Então tá bom. Você é a melhor mãe do mundo de classe. Ah, meu Deus, você é o melhor filho do mundo. Um dos melhores. Obrigada por roubar. E não vou devolver ainda não, tá? Mas capricha aí. Saber a mamãe ser educada. Ô, meu amor, a mãe ama você. Ô, meu bem, é um prazer da mamãe cuidar. Prometo. Você sem vergonha. Você vai arrumar esse quarto sempre sim. Oi, meu bem. Obrigado por cuidar da nossa casa, obrigado por cuidar dos nossos filhos. Nós somos gratos a Deus, nós chamamos sempre. Ah, meu bem, obrigada. Gente, que casa linda, meu Deus. Eu achei... Você me valoriza também. Eu achei que ia estar uma bagunça. Obrigada. Mas nós temos um recado pra você. Qual o recado? Nós chamamos! Ah! Obrigada, crianças! E assim, agradecemos por incontáveis dias de dedicação, trabalho e amor. Nós desejamos a vocês feliz Dia das Mães! Amém, queridos? Quem mais que identificou aí, gente? Todas. Por isso que eu falei, mulheres, vocês são incríveis. Meu parabéns, só vocês mesmos que aguentam esse tranco. E é bem isso, né? A mulher, ela tem essa autoridade, esse chamado de Deus para conseguir conduzir os filhos, marido, casa, e é incrível. Que Deus realmente abençoe muito
todos vocês são especiais. Você viu uma geração nova de teatro apontando, tá vendo, queridos? Uma geração faz a outra geração. E para encerrar, eu queria pedir para todas as mães, por favor, ficarem de pé. Você que é mãe, fique de pé, por favor. Os meninos, acho que pode acender a luz agora, né? Nós temos uma lembrança, eu queria que as profs, pessoal nosso, entregue, por favor, para as mães. Queridos, em nome do todo o ministério, de cada líder, de cada pessoa que está aqui, em nome dos maridos, dos filhos, nós queremos realmente homenagear todas vocês, reconhecendo a importância, dando honra, dizendo que vocês são especiais, que vocês são amadas, que nós precisamos muito de todas vocês. E é um mimo, só uma lembrancinha mesmo, com carinho, para esse dia tão importante, em nome de Jesus. Mamãe que não recebeu, levante a mão. Lá atrás. Mamãe que não recebeu. Todos receberam? Amém? Amém? Então fique de pé agora vocês. Vamos finalizar, quero agradecer. Você que precisa de uma oração, você que gostaria, né, por qualquer motivo, de repente você está querendo voltar para casa, de novo estava longe dos caminhos do Senhor, ou de repente você precisa de algum pedido de saúde, por algum motivo, tem uma equipe para orar por você, tá? Assim que terminar, você pode vir aqui na frente, receber a sua oração, se assim você deseja. Você que é dessa igreja e tem visto um rostinho novo, que você não conhece, não sai sem dar um abraço não, sem perguntar o nome. Isso é importante, tá? O corpo, a família, isso se faz muito necessário. E nós entendemos que você que nos visita, depois de Jesus, você é a pessoa mais importante desse lugar. Amém? Pai, obrigado por esse culto, mais uma vez pelas mães, obrigado pela palavra, pelo louvor, pelo teatro, dança, obrigado pelo ministério infantil, por todos os bastidores disso aí, pelos ensaios, Pai, por todos aqueles que dedicam tempo, renunciam, Pai, para estar aqui em prol do Teu reino. Que a Tua bênção esteja sobre cada um, Pai. Oro por cada família, por cada casa, por aqueles que estão conectados conosco, por aqueles que não puderam vir. Pai, mas acima de tudo, Pai, por cada mãe, que o Senhor, Pai, esteja fortalecendo, trazendo um ânimo novo, um renovo no coração, que elas possam entender a importância, como os céus enxergam, como o Senhor as ama, Pai, e que elas são fundamentais em cada casa, em cada família. Abençoamos com o temor do Senhor, com o zelo, com a presença gloriosa do Teu Espírito, Pai. Nos dê uma semana abençoada, nós Te amamos, Te agradecemos, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho, e a autoridade e unção do Deus Espírito Santo esteja com vocês hoje e por todo sempre. Amém. Deus abençoe, ótima semana, e abraça a pessoa que está do seu lado.